passagem da era clássica da filosofia grega para a era helenística foi um dos momentos mais decisivos da história do pensamento ocidental e do pensamento que se convencionou chamar de filosofia. Essa história de mais de 2000 anos da reflexão humana, que teve com a figura de Alexandre Magno, sim, ele, o Alexandre o Grande, e com a expansão do seu império, do Império Macedônico, com a grande expedição dos anos de 334 a 323 a.C., o que decorre dela e da morte do próprio Alexandre Magno vai transformar em definitivo a história da filosofia ocidental, da filosofia grega. Eu digo isso porque quando Alexandre Magno começa a empreender essas jornadas expedicionárias, esses avanços por outros povos e países, ele vai chegar ao mundo grego antigo, numa época onde as filosofias chamadas clássicas, o pensamento da era clássica, vindo de toda a história de Sócrates, Platão, Aristóteles e tudo aquilo que foi construído, com a ideia de democracia, de polis grega, de cidades-estados, com o florescer daquele vigor do pensamento, vai se alterar definitivamente, dando início a uma nova era que os historiadores vão chamar de Era Helenística. Depois do período helênico, propriamente dito, e da idade da Era Clássica do pensamento grego, da filosofia grega, o Império de Alexandre o Grande vai, depois de suas conquistas territoriais, com um vasto império na Europa, chegando à Grécia, vai mudar tudo por ali e vai simplesmente fazer desmoronar um mundo já consolidado. Todas as suas instituições vão, de alguma forma, começar um processo de decadência ou de destruição, vai fazer ruir, por assim dizer, esse mundo e essa filosofia. O efeito dessa grave crise vai chegar até a ideia de polis. Os gregos entendiam, e a era clássica do pensamento filosófico entendia que o homem se realizava na polis. Então você era um cidadão, e quanto grego, o seu mundo era a polis. Era na polis que todas as aptidões, as capacidades do homem livre se faziam presentes, aconteciam. Com Alexandre, esse mundo vai mudar, porque ele vai fazer com esse seu império, com a chegada e o domínio da Grécia, ele vai fazer uma revolução não só política, mas espiritual e cultural. O mundo grego vai mudar, a filosofia grega vai mudar a partir daí, instituições vão ruir, vão perder o seu sentido, e a própria noção de polis vai ser trocada. No lugar do cidadão, o mundo alexandrino traz para a filosofia e para a política, para a vida cotidiana grega, a ideia de cosmopolis, ou cosmopolitismo. Daí a ideia de que a sua cidade não é apenas a sua aldeia, o seu lar. Você é um cidadão do mundo. E, por outro lado, você deixa de ser apenas um cidadão e passa a ser um indivíduo. Ou seja, você é apenas mais um em meio a tantos outros. Isso ocorre porque, diferentemente de outras nações que subjugavam os povos perdedores nessas batalhas de expansionismo e faziam com que as suas culturas prevalecessem sobre a cultura do vencido, Alexandre, que foi, lembre-se, a curiosidade teve como seu preceptor nada menos do que Aristóteles, que ensinou muita coisa do que ele pôs em prática. Alexandre chega e faz um mix de culturas. Por onde ele passa, ele traz referências para o mundo grego do Oriente, por exemplo. Traz coisas da Índia, traz coisas do Oriente Médio, traz coisas da Ásia Menor. Enfim, tudo aquilo que vem com essas culturas, e inclusive com elementos da cultura e do pensamento romano,
vão se mixar, vão se fundir com o que era grego, fazendo com que aquela pureza, entre aspas, da cultura helênica passe a ser agora não mais tão pura, porque ele vai fazer um verdadeiro mix de culturas e criar uma coisa nova. Só que esse novo que ele cria destrói a filosofia antiga grega, destrói também muitas das instituições gregas e traz um novo mundo, uma nova cultura, novos padrões estéticos, novos padrões de pensamento que vão fazer com que esse ideal da polis se torne agora o ideal da cosmopolis. O homem citadino agora é um homem indivíduo. Se antigamente havia a questão da polis, agora ela vai ser uma cidade-estado de todos, não é mais apenas a cidade-estado, ela é um cosmos também, ela é um universo de indivíduos, e daí o cosmopolitismo. E vai fazer também com que se supere aquela noção e aquela separação entre gregos e bárbaros, porque como a cultura helenística, que é esse período que vem com o expansionismo de Alexandre Magno, e mesmo depois de sua morte, quando o seu império é fragmentado na mão de vários líderes, de vários generais, inclusive de romanos, que aí vão dar uma outra configuração a esse império que ele criou, trazem para a Grécia e o mundo clássico toda essa herança de uma verdadeira revolução espiritual, política e cultural, sobretudo cultural. Isso vai afetar a Grécia no seu coração, que é a filosofia e a política. E esse igualitarismo universal de Alexandre vai fazer com que as antigas filosofias declinem e surja uma filosofia nova de um cidadão ou de um indivíduo desse mundo helenístico que não acredita mais nas suas instituições e que vê que as coisas perderam o sentido. Ele não é mais, o centro da vida dele não é mais a cidade-estado, a polis. O governo agora está na mão de um súdito. Ele é súdito, ele então está na mão de um monarca ou de um imperador, e ele se reduz a uma condição de súdito e não mais cidadão. Então isso força a que se dê uma mudança, a que se faça proceder uma mudança que vai trazer filosofias de cunho prático, que vão falar muito mais sobre como viver e como resistir a essas mudanças, cada uma buscando uma coisa: o cinismo, o ceticismo, o epicurismo, o ecletismo. Enfim, nós teremos uma série de pensamentos filosóficos que já não refletem mais aquilo que era Platão, Sócrates e Aristóteles, mas que convive agora com o mundo esfacelado, com a perda da noção de enraizamento com a cidade-estado, com a perda desse lugar de cidadão para um lugar de indivíduo, homem-indivíduo, da polis para a cosmopolis, e de um mix de culturas que, de certa forma, descaracterizou uma certa pureza da cultura grega clássica, que até antes de Alexandre proliferava, dominava a área. Por isso, meus amigos, que esse é talvez o primeiro exemplo de globalização, eu diria, antes mesmo das grandes navegações que tornaram a aldeia global um pouco menor, e da verdadeira globalização que viria já no século XX. Eu quero crer, e essa é a minha posição, meu pensamento, que Alexandre Magno, e mesmo depois de sua morte, mudando a filosofia antiga para uma nova era, a era clássica para a era helenística, com esse mix de culturas que ele absorve por onde passa e traz para as cidades que ele vai começar a fundar e para o império que ele construiu, mudando a cara da Grécia, esse mix de culturas e essa nova noção do que é o homem como um indivíduo de uma cosmopolis é o primeiro exemplo de globalização que o mundo antigo tem, que o mundo que a história nos trouxe e nos mostrou a partir da figura de Alexandre Magno. Temos, portanto, com todas essas mudanças operadas pela expansão macedônica, o poderio de Alexandre Magno chegando até a Ásia Menor, chegando até a Grécia e ao mundo grego clássico, com a filosofia clássica, nós vamos ver o surgimento de novas filosofias, ou filosofias práticas. Essas filosofias práticas enfrentam esses novos acontecimentos com uma inversão de valores do mundo antigo.
Sócrates, Platão, Aristóteles são colocados de lado e outras perspectivas filosóficas surgem em decorrência dessa verdadeira revolução cultural que é a passagem de Alexandre e mesmo o seu espólio do que ficou depois da sua morte para o mundo grego. A cultura helênica, influenciada e difundida por toda a Europa, ela tornou-se uma cultura helenística, portanto, há essa mudança. E essa mudança também do centro cultural, o que antes era o esplendor de Atenas, que era o centro cultural do mundo helênico, com o mundo helenístico, esse mundo moldado por Alexandre o Grande, nós teremos a Alexandria, que é uma cidade que recebe o nome do seu fundador, desse grande líder, e que tem o farol e tem a grande biblioteca, que é um ícone do poder do conhecimento. Alexandre não foi só um estrategista, um guerreiro, um homem da guerra, um homem marcial. Ele era também uma divindade para aqueles que o seguiam, e ele foi um homem que teve também formação filosófica, tanto é que ele foi aluno, ele foi preparado. O rei Filipe, seu pai, colocou como seu preceptor Aristóteles. Imagine as histórias e as conversas que Aristóteles deve ter tido com Alexandre, e aquilo que ele assimilou. E, lógico, ele teve ideias próprias, que não eram necessariamente as ideias da filosofia aristotélica, mas com certeza ele absorveu muito daquilo e colocou em prática quando da sua expansão imperialista. Portanto, a mudança de centro da cultura de Atenas para Alexandria vai dar a expressão dessas novas exigências. E essas novas exigências de um mundo totalmente fragmentado, da pulverização da era clássica grega e da ruptura das suas instituições mais sólidas, dentre elas a cidadania, a política e a democracia, vão dar espaço ao surgimento de filosofias práticas de cunho ético ou moralista, como válvula de escape para o homem indivíduo, não mais o homem cidadão, que vai ter que se defrontar com esse alheamento em relação às decisões da sua vida pública, da sua vida política, que não estão mais na sua mão. Ele agora é um súdito. O grego agora é um súdito e tem um rei ou um monarca que vai decidir a sua vida. Algo que é extremamente duro para pessoas que antes tinham a democracia como parte integrante do seu cotidiano. Isso vai fazer com que filosofias surjam. A filosofia do cinismo, do estoicismo, do epicurismo, a filosofia dos céticos e dos ecléticos. O homem grego é forçado, portanto, a uma busca de uma nova identidade. E é isso que nós vamos falar em vídeos futuros. Vamos falar de cada uma dessas escolas filosóficas que surgem no período helenístico. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Inscrevam-se, deixem seu like e até a próxima.